Bom dia, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós temos mais um encontro, e o nosso encontro hoje é de história. Nós vamos dar continuidade e finalizar o capítulo 3. Começando da página 244, nós vamos falar sobre convivendo no trânsito. Nós vamos falar sobre os cuidados, ok? E agora tem um desafio no final desse vídeo para você. Então assista até o final e eu preciso do seu retorno, ok? Nós iremos falar sobre o conteúdo convivendo no trânsito. Iremos falar sobre as regras de trânsito e a importância de seguirmos essas regras no nosso dia a dia, para a nossa segurança e bem-estar, e também para a segurança e bem-estar do próximo, porque o trânsito é algo sério e nós precisamos ter responsabilidade e também respeito, cuidado com a nossa vida e das outras pessoas. Então, todas as pessoas que fazem uso do meio de transporte, seja ele coletivo, individual, como carro, moto, bicicleta, precisam seguir as regras de sinalização de trânsito e também respeitar os semáforos. Inclusive os pedestres precisam seguir as regras para a boa convivência de todos, evitando acidente, entre outras situações. Leis servem para regular a vida em sociedade. As leis de trânsito são um exemplo. Um trânsito seguro é direito de todos, por isso existe um Código de Trânsito Brasileiro, cujas regras devem ser respeitadas e obedecidas. Nós temos alguns elementos no trânsito, como veículos, pedestres, semáforos, placas de sinalização. Bom, e entre esses veículos nós vamos ter carros, motocicletas, que são as motos, bicicletas, caminhões e ônibus. Então, nós observamos que há a presença de veículos que são de uso coletivo e também de uso individual, como a bicicleta, por exemplo. Elemento que faz parte do trânsito são os pedestres. Eles irão andar a pé e também terão o auxílio da faixa de pedestre para manter a segurança. É muito importante que ao atravessarmos a rua, precisamos prestar muita atenção, olhando para os dois lados antes de atravessar. Fazendo isso, você e eu vamos evitar acidente e vamos nos manter em segurança. Temos também os semáforos. Temos dois tipos de semáforos: semáforos para veículos e semáforos para pedestres. Os semáforos para veículos possuem três cores: verde, amarelo e vermelho. O verde significa que o motorista pode seguir em frente, que o caminho está aberto, está livre para continuar. O amarelo significa que o motorista deve ter atenção, reduzir a velocidade e observar, certo? E o vermelho significa que ele precisa parar. O semáforo dos pedestres é para auxiliar os pedestres a atravessar a rua. Caso esteja verde, ele deve atravessar na faixa de pedestre. Se estiver vermelho, é necessário esperar para atravessar, ok? Além dos semáforos, nós temos também as placas de sinalização, que irão auxiliar os motoristas a quantos quilômetros por hora eles devem seguir, e também os guardas de trânsito, que são muito importantes. Por exemplo, quando acontece uma queda de energia em um local de muita movimentação e tráfego de veículos, a prefeitura já aciona os guardas para que eles auxiliem, fazendo aquele serviço, para ajudar a população e para que o trânsito flua normalmente, ok? Vivendo no trânsito, todas as pessoas que utilizam os meios de transporte devem seguir regras de trânsito, como respeitar as placas de sinalização, os semáforos e os limites de velocidade. Os pedestres, que são as pessoas que se locomovem a pé, também precisam respeitar algumas regras de trânsito, como andar na calçada, respeitar os semáforos e atravessar a rua na faixa de pedestre. Observe que como as pessoas, os pedestres, eles estão em movimento, os carros, os veículos, eles estão parados. Então, é importante seguir as regras e ser cuidadoso no trânsito. São atitudes que podem evitar muitos acidentes. Para as cidades brasileiras, existem semáforos específicos
para veículos como carros, ônibus e bicicletas, além de semáforos específicos para pedestres. Os semáforos servem para indicar quando devemos avançar ou parar, como nós já falamos anteriormente. Então, os semáforos eles possuem características próprias para veículos e para pedestres, evitando assim acidentes, ok? As motocicletas devem ser conduzidas com cuidado e os condutores precisam utilizar o capacete. O capacete é uma medida de segurança, da mesma forma que o motorista, o condutor, ele precisa utilizar o cinto de segurança. E quando um condutor é pego sem o cinto de segurança, o motociclista sem o capacete, ele é penalizado, ou seja, ele precisa pagar uma multa em dinheiro. Ok? Então, é preciso ter muita responsabilidade no trânsito, obedecer às regras e ser cuidadoso. São sinais de educação e de respeito às outras pessoas. E aí a imagem mostra um motociclista utilizando o capacete. Os ciclistas também devem usar capacete e respeitar as regras de trânsito. Eles devem utilizar sempre que possível as ciclovias e as ciclofaixas, que são espaços específicos para o trânsito de pessoas conduzindo bicicleta. Então, a imagem apresenta um ciclista utilizando o capacete e também numa ciclovia. Benefícios da bicicleta. Um dos principais benefícios do meio de transporte sustentável, no caso a bicicleta, é que eles não poluem o meio ambiente e ainda contribuem para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Olha que legal! Utilizar a bicicleta como meio de transporte pode ser uma boa alternativa para quem quer ajudar a preservar o meio ambiente, pois ela não emite poluentes, como as bicicletas também é possível escapar dos congestionamentos e percorrer os trajetos com mais rapidez. Além disso, pedalar regularmente é um excelente exercício físico que beneficia a saúde e a qualidade de vida dos condutores. Você conhece alguém que utiliza frequentemente a bicicleta como meio de transporte? Conhece? Pergunte para ele, quais são as vantagens desse tipo de veículo, ok? E depois conta para a tia Rose. Agora vamos colocar em prática o que nós aprendemos. Acessibilidade urbana. Observe a situação a seguir. Então, nós temos 4 situações. A número 1, 2, 3 e 4. Então, associe cada problema apresentado na ilustração à sua legenda. Primeiro, a falta de piso tátil dificulta a locomoção de pessoas com deficiência visual. Segundo, a falta de rampa de acesso dificulta a mobilidade de pessoas com deficiência física. Terceiro, calçadas mal conservadas dificultam a locomoção de pedestre. Quarto, ruas esburacadas dificultam a mobilidade dos veículos. Então, quando há problemas como os da cena acima, dizemos que a acessibilidade das pessoas foi prejudicada. É importante que a estrutura urbana esteja adequada às necessidades de todos. Só assim as pessoas terão garantido seus direitos à acessibilidade. A acessibilidade do trânsito é o direito de ir e vir de todos, em vias e edifícios públicos, certo? Está na página 246. E na página 248, pede para que você associe cada personagem ao equipamento que pode auxiliar sua acessibilidade urbana, certo? Número 1. E número 2, escreva uma regra de convivência no trânsito que você considera importante para os pedestres e outra para os motoristas, certo? Então, é uma resposta pessoal e eu tenho certeza que você é capaz de fazer, E na página 249 vai falar sobre o que nós aprendemos nesse capítulo. Então, vamos relembrar agora o que estudamos sobre os meios de transporte e sobre as regras de convivência no trânsito. Os meios de transporte podem ser terrestres, aéreos ou aquáticos. Os veículos que podem deslocar várias pessoas ao mesmo tempo são chamados transportes coletivos. Ao longo dos anos, os meios de transporte passaram por muitas transformações que contribuíram para facilitar o deslocamento das pessoas. Para convivermos bem no trânsito, devemos seguir as regras e respeitar todas as pessoas.
A acessibilidade é um direito de todos os cidadãos, ok? Então, meus amores, acessibilidade é dar direito de circular, de ir e vir com segurança e autonomia às pessoas com dificuldade de locomoção, mulheres grávidas, obesos, idosos, pessoas com deficiências físicas, que usam cadeiras de rodas, bengalas, moletas, entre outras situações. Essas pessoas sentem muitas dificuldades de se locomover pelas calçadas, já que não são adequadas e preparadas para o acesso livre e seguro. Os prédios devem permitir livre acesso da rua com calçadas adequadas, com rampas e corrimões até o interior dos prédios, começando pelas portas que devem ser largas para o acesso de cadeirantes e obesos. Observe essa imagem, nós podemos ver uma calçada adequada para a locomoção de deficientes, facilitando então, a vida dessas pessoas. Observe também o acesso ao transporte público coletivo. É necessário que a altura seja adequada para que os idosos e deficientes possam utilizarem. Reserva de locais e assentos especiais também são importantíssimos para uma boa acomodação. Os pontos de parada de transporte coletivos devem ter assento fixo para pessoas idosas e com crianças de colo, além de estarem bem localizados, É possível nós observarmos que o cadeirante tem acesso ao transporte público, ao ônibus. Isso é um exemplo positivo, muito legal, de um ônibus coletivo com acessibilidade. Mas ao lado, nós observamos uma pessoa com deficiência visual e ela está fazendo uso do piso tátil. Observe que ele anda em cima desse piso tátil, mas na frente dele há uma barreira. Então, isso não é um exemplo positivo, é um exemplo negativo de acessibilidade, porque no meio do piso tátil há uma barreira. E esse deficiente visual, ele está sendo impossibilitado de continuar a sua caminhada, atrapalhando, então, a locomoção desse deficiente visual. Direito à acessibilidade. Então, primeiro nós temos essa imagem, que é um cartaz, que ele está incentivando o respeito às vagas de estacionamento, que são exclusivas para pessoas com deficiências. Foi produzida pela Prefeitura de Jundiaí, em São Paulo, em 2013, ok? Então, o cartaz Estacione Consciente, tem uma imagem de uma cadeira de roda. É ruim ver sua vaga ocupada por quem não deveria, É lei, quem é idoso ou pessoa com deficiência tem direito às vagas exclusivas. Dê espaço ao respeito, certo? Então, provavelmente, você já viu no shopping, no supermercado, nas ruas, nas avenidas, locais com vagas destinadas, ou seja, vagas exclusivas. Nesse caso, nós estamos falando das pessoas com deficiências. Então, quando você for estacionar, no caso, o papai ou a mamãe, e tiver um desenho no meio da vaga, não pode estacionar, a menos que você tenha aquela deficiência ou está inclusa nessa situação, como gravidez, ou seja, idoso. Caso coloque o carro na vaga destinada, sem necessidade, você está cometendo uma infração e o seu carro pode ser rebocado, Então, é importante respeitar as vagas exclusivas, certo? É necessário respeitar as vagas exclusivas. Então, a acessibilidade é um dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência, ou seja, aquelas que apresentam algum tipo de dificuldade física, mental, intelectual ou sensorial. Para garantir esse e outros direitos, em 2015 foi aprovado o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Leia a seguir o trecho desse documento. Então, artigo 53, a acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social, ok? E na mesma página tem 3 questões. A primeira diz o seguinte: de acordo com o Estatuto da
pessoa com deficiência, por que é importante para as pessoas com deficiência ter o direito à acessibilidade garantido? Letra B. Como é possível garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência? Letra C. Ao longo da semana, observe como é a acessibilidade para as pessoas com deficiência no município onde você mora, certo? Anote no caderno aquilo que você perceber e depois conte aos colegas o que você descobriu. Então, na letra C, nós vamos trocar essa atividade, porque não será possível, nesse momento, você segui-la, né? Ou fazer essa atividade. Mas eu tenho um desafio para você. Então, você vai fazer no caderno um desenho, certo? Então, você vai criar o seu próprio cartaz, certo? Criando uma frase impactante. No caso do nosso cartaz aqui do livro, a frase impactante é o seguinte: é ruim ver sua vaga ocupada porque não deveria, né? Dê espaço ao respeito. Olha quando tem frases aqui impactantes. Então, você vai criar a sua própria frase, certo? E vai criar também a sua imagem, o seu desenho. Não é necessário ser uma cadeira de roda. Se você quiser fazer a cadeira de roda, não tem problema, mas não é necessário ser uma cadeira de roda. Você vai tirar uma foto depois do desenho bem colorido, caprichado, como você sabe fazer, né? Vai tirar uma foto do desenho bem pertinho do seu rosto. Você vai colocar seu caderninho bem pertinho do rosto e vai me enviar, por favor, ok? A sua campanha a favor do respeito à acessibilidade. Conto com você, hein? Estou aguardando a sua atividade, ok? Nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa pode estar entrando em contato. Não deixe de dar o retorno, não deixe de fazer sua chamadinha virtual, ok? Tá valendo presença, valendo ponto também. Beijo, fique com Deus, Deus abençoe você, abençoe sua casa e abençoe sua família.